Olha lá, hein? Hoje temos companhia na nossa resolução de exercícios. Bom, vou resolver com vocês as 3 questões de arte que apareceram no vestibular de inverno da UEM, tá? A prova saiu agora, às 10h30, no dia 27 de agosto. Eu tô aqui às 11h15 gravando esse vídeo. Eu vou ler as questões, vocês podem encontrar a prova no link que eu vou deixar abaixo, tá? Eu vou ler as questões e aí vocês podem baixar a prova e acompanhar, porque como é uma prova única, vocês conseguem acompanhar de uma forma muito fácil. Bom, a primeira questão diz o seguinte: assinale o que for correto a respeito de esculturas e escultores na história do mundo ocidental. 01. Com o combate dos sacerdotes ao paganismo na antiguidade clássica greco-romana, os escultores não podiam tratar de personalidades históricos ou da vida cotidiana. Podiam tratar apenas de personalidades religiosas, como os deuses e as deusas. Isso está incorreto, porque quando nós paramos para analisar a produção escultórica dos povos greco-romanos, sobretudo dos romanos, nós temos muitas esculturas de figuras civis, como líderes políticos, imperadores, militares, várias produções de bustos. Então nós sabemos que isso não está certo, tá bom? Então essa 01 está incorreta. A 2. Preocupados em afirmar a grandeza de sua civilização, artistas e governantes da Roma antiga não se interessaram pela arte e pela arquitetura de outros povos de seu tempo, como os gregos e os egípcios, pois consideravam-nas artisticamente ultrapassadas. É uma alternativa completamente errada, porque quando nós paramos para analisar a arte romana, os romanos tinham realmente uma grande habilidade de assimilar aspectos culturais de outros povos, inclusive e principalmente dos gregos, a quem eles admiravam muito. Um exemplo disso é a influência grega na produção escultórica e arquitetônica romana. Então, 02 também errada. 04. Um dos debates mais vigorosos que envolveu a escultura bizantina foi a disputa entre os que defendiam e os que repudiavam a produção de imagens com motivos sacros. Sim, isso é a questão iconoclasta que abalou o Império Bizantino nos séculos 8 e 9 e que dividiu realmente parte do Império entre os iconoclastas, que repudiavam, e os iconófilos, que defendiam. Então está correto. 08. A escultura do período renascentista expressou um retorno consciente aos modelos da antiguidade clássica, levando os artistas a se concentrarem em temas mitológicos e a evitarem entrar em temas cristãos. Não, nós temos muitas obras renascentistas que fazem referência a temas cristãos. Talvez uma das mais belas e mais importantes esculturas do período, que é Pietà, de Michelangelo, é de uma temática religiosa católica. Então está errado. 16. Uma das características marcantes dos escultores de vanguarda do século XX é o pluralismo temático e estilístico. Ainda há os que mantêm a tradição de representação de seres humanos e de animais, e os que elaboram somente formas geométricas ou mesmo abstratas. Sim, nós temos o pluralismo temático e estilístico, e sim, há os que mantêm uma tradição de representação de seres humanos e animais, e outros de formas geométricas ou mesmo abstratas, ou a dualidade, o hibridismo. Eu posso ter um escultor que tanto retrata uma coisa como outra. Então essa é uma característica, inclusive, da arte contemporânea. Então, nessa primeira questão de arte que nós temos, as que estão corretas são 0, 4 e 16, gabarito 20. Bom, temos aqui a segunda questão de arte. Depois eu coloco os números dessas questões para vocês, tá? Porque aqui no meu rascunho de resolução não tem o número que está lá na prova, mas daqui a pouquinho eu abro a prova aqui e falo para vocês. Mas na primeira, então, o gabarito é 20, 04 e 16. A segunda questão de arte da prova. Sobre a arte contemporânea no Brasil e no mundo, assinale o que for correto. 01. Em decorrência de suas características próprias,
não depende do impacto digital e do pluralismo cultural da sociedade. Uma das características da arte contemporânea é o pluralismo cultural, é o hibridismo cultural. Uma das grandes características da arte contemporânea é a apropriação do mundo digital. Está aí a videoarte, por exemplo, está aí o hibridismo relacionado ao corpo, o ciborgue, essa grande interação entre a tecnologia e o corpo, o digital e a produção artística. Então está errado. 2. É composta de múltiplos suportes e expressões. Apresentam-se por meio de palavras e símbolos e utilizam o próprio corpo humano e materiais diversos. Materiais até bizarros, como, por exemplo, o livro de carne, de Arthur Barrio, ou, no caso das performances, a utilização do próprio corpo como o meio protagonista da produção artística, da ação artística. Então, a 02 está correta. Então, seguramos a 02. 04. Os historiadores da arte brasileira, influenciados pelas obras de Michelangelo, Rembrandt e Delacroix, desconsideram certos estilos e movimentos. Por exemplo, o impressionismo, o surrealismo e a pop art. Não. Inclusive, muitos são inspirados, muitos estudam, muitos realmente se fascinam por esses movimentos. Então, não tem uma desconsideração a isso. 08. Há expressões artísticas que foram concebidas com o objetivo de disseminar pautas inclusivas e que abordam buscas, encontros e desencontros, conflitos pessoais, familiares e sociais, com certeza. Aí nós temos uma infinidade de artistas que a gente poderia usar como exemplo disso. A gente poderia colocar aqui artistas expressionistas brasileiros, como, por exemplo, as obras expressionistas do próprio Cândido Portinari, retratando desigualdades, conflitos, ondas migratórias e vários outros artistas que a gente poderia retratar aqui. Essa questão está correta na alternativa 08. 16. No cenário europeu, o neo-expressionismo, e agora vai aparecer um termo que normalmente não se fala em aula, né? Porque é um termo bem recente, é um termo de 79, a transvanguarda, são consideradas expressões importantes da arte contemporânea. Está correto. Então, nessa questão que falava sobre arte contemporânea, nós temos como corretas a 02, a 08 e a 16. Então, aí a gente soma, faz a nossa milagre das contas, vai dar o gabarito 26. E agora vamos à última questão de arte. Sobre patrimônio histórico, assinale o que for correto. 1. As primeiras experiências de preservação oficial de obras de arte e de arquitetura ocorreram na Antiguidade, época em que vários governantes proibiram que seus exércitos destruíssem o patrimônio artístico dos povos vencidos. Essa questão está errada, porque, inclusive, quando nós paramos para analisar esses vários movimentos de guerras e de conflitos de povos antigos, a destruição de patrimônio do povo vencido, do povo inimigo, era inclusive uma afirmação de seu domínio. Se você parar para analisar historicamente, essa ideia de preservação é algo recente na história da humanidade. Então, a destruição de patrimônio do seu inimigo, a destruição de patrimônio de quem você acabou de vencer, era também uma maneira de você afirmar cada vez mais a sua vitória, afirmar cada vez mais o seu domínio. Então, ela está errada. 2. Para homenagear a Rainha Vitória, os colonizadores britânicos erigiram na Índia o Terminal Vitória, edificação neogótica mesclada com as características da arquitetura palaciana hindu. Essa edificação é considerada patrimônio da humanidade pela Unesco. Sim, inclusive é um belíssimo templo, uma belíssima edificação. 4. No Brasil, várias grutas e um grande maciço de paredes montanhosas, com inúmeras pinturas rupestres contendo figuras zoomorfas, compõem o sítio arqueológico Lapa da Cerca Grande, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IPHAN. Correto. Então, realmente, Lapa da Cerca Grande, juntamente com o Boqueirão da Pedra Furada, são grandes sítios arqueológicos brasileiros e bem importantes para o estudo da nossa história. Então, até agora, nós temos a 2 como certa e a 4 como certa. Olha o que diz a 8. A Ópera de Sydney, que é belíssima, cuja imagem remete a um barco à vela se desenvolvendo no mar, inserido exatamente na paisagem marinha, abriga sala de concertos, de teatros e restaurantes e é considerada pela Unesco Patrimônio Cultural da Humanidade.
Sim, inclusive é uma edificação muito bela, até eu aconselho que vocês pesquisem depois de qual edifício que a questão está falando. Então até agora quais estão corretas? Nós temos a 02, a 04 e a 08. Olha o que diz a 16. A noção de patrimônio imaterial no Brasil é contestada por muitos especialistas, pois a legislação vigente considera que somente devem ser tombados os objetos físicos, grandes, médios ou pequenos, feitos com matérias-primas naturais. Vamos até a legislação? O que diz para a gente ver que essa assertiva ela está incorreta? Olha o que fala. O tombamento pode ser aplicado a bens móveis e imóveis de interesse cultural ou ambiental, quais sejam fotografias, livros, mobiliários, utensílios, obras de arte, edifícios, ruas, praças, cidades, regiões, florestas, cascatas, etc. Então não é só objetos feitos com matérias-primas naturais. Então, há sim uma discussão sobre o patrimônio imaterial no Brasil, mas aqui quando diz que só pode ser tombado objetos feitos com matérias-primas naturais, não está certo. Então, vamos lá ao gabarito dessa última questão que falava sobre patrimônio. Então, nós temos a 02 como correta, a 4 como correta e a 8 como correta. Aqui eu vou mostrar para vocês agora na prova onde estavam essas questões. Então, a primeira questão que nós resolvemos era a questão 15 da prova, a segunda questão 16 e a terceira questão 17. Ou seja, tivemos aqui 3 questões inteiras de arte, certo? 18 pontos da sua prova voltadas às questões da disciplina de arte. Então, para quem não estuda arte, é bom começar a se ligar, é bom começar a estudar. As questões não estavam difíceis, mas para quem não estudou, com certeza pontuou pouco. Então, aqui cabe uma observação, aqui cabe realmente essa chamada de atenção, esse puxãozinho de orelha, porque muitas matérias são abandonadas por alguns alunos e essas matérias vão fazer falta depois, quando vocês somam no final a sua nota. Então, foram questões legais, questões bem feitas, esse é o meu gabarito. Vamos ver qual vai ser o gabarito que a UEM vai disponibilizar para vocês. Então, só para a gente relembrar, então, questões 15, 16 e 17. Vamos voltar à minha resolução para você fechar. Então, na questão 15, nós temos como corretas a 04 e a 16. Na questão 16, nós temos como corretas a 02, a 08 e a 16. E na questão 17, nós temos como corretas a 2, a 4 e a 8, beleza? Então, continue nos acompanhando. Ao longo dos próximos vídeos eu solto a resolução de história, mas eu queria resolver a disciplina de arte, porque eu sei que muitos professores de história vão acabar resolvendo a prova, só que poucos professores de arte talvez liberam uma resolução rápido. Faz 1 hora que a prova foi disponibilizada para vocês, beleza? Então, nos vemos em breve.